Oi, bom dia. Estaria mais à vontade se estivesse numa sala de aula, mas estar aqui com vocês reproduz, de certa forma, um momento importante de interação. Primeiro, eu diria que, contrariando as teses de que estão borradas as fronteiras, as diferenças de tempo e espaço, eu começo justamente situando entre os anos 2000 e tantos para trás dos anos 50 e tantos. É uma trajetória longa, é uma trajetória que ainda está ocorrendo, é uma história que ainda está se escrevendo. As histórias que a gente vive, a gente compartilha não porque elas sejam exemplares, especiais. As nossas histórias são muito parecidas. Entretanto, o ato de compartilhar é um ato de rememorar. E é trazer ao vivo, trazer à tona, uma história que se escreve no grande painel da humanidade, da nossa humanidade. Toda a nossa vida, tudo que nós fizemos, sentimos, pensamos, se escreve nesse painel. Penso que recortei 2 pontos que são relevantes na minha vida. Não são os únicos, nem os mais importantes, mas são muito importantes. Uma formação profissional, uma não escolha profissional, paradoxalmente, quando se fala tanto na importância de escolher a profissão, e, por outro lado, uma condição, a condição de mulher. E aí, esta baliza de tempo é importante, né? Entre os anos 50 e tantos e os anos 2000 e tantos. É preciso resgatar um pouco da origem, porque, veja, a nossa vida não é um plano formal, organizado, que a gente cumpre à risca. Há decisões, há imprevistos, há contingências, há circunstâncias nessa trajetória que a gente percorre. Essa é a riqueza da vida, né? Sua novidade, seu movimento. Então, retomo minhas origens apenas para dizer que era eu, uma mocinha então, né? Uma menina, numa família de nível médio, que tinha de atípico ter um pai padre, depois delegado de polícia, né, um tanto estranho, né, e uma mãe, tipicamente, a dona de casa, e uma família estruturada, dedicada, de muito rigor, com muitos princípios e com muitas certezas. Que bom que, ao longo da minha vida, eu aprendi a relativizá-las. Né? Que bom. De qualquer modo, se sabia o caminho dos meninos e se sabia o caminho das meninas. Os meninos estudavam porque tinham que trabalhar. O provedor pai era substituído pelo provedor marido. Os homens sempre tiveram, historicamente, uma carga muito pesada. Né? As meninas, sim, as meninas dessas famílias tinham que estudar, porque elas podiam precisar trabalhar. Elas não deviam trabalhar. E o caminho era o curso normal, a formação da professora primária, que aproximava as crianças que nós teríamos como mulheres da família, das crianças que vinham ao grupo escolar ou ao curso primário, e que faziam uma ponte muito natural entre a nossa casa e a escola. Esse era o nosso caminho. Não precisaria trabalhar, mas se precisasse, trabalharia. Ora, estranhamente, ou até com certa normalidade, os pais faleciam cedo. Aos 16 anos, eu fiquei órfã de pai. E aí, eu fui trabalhar antes de me casar. Então, cumpria-se uma profecia, cumpria-se uma das grandes sabedorias da época. Né? O interessante é que essa escolha, essa não escolha profissional, ela se deu bem comigo. Eu podia ter abandonado esse caminho. Mas eu sempre me senti muito feliz, muito à vontade, nessa interação, nesse espaço de interação, que é sempre novo, que não se repete, que tem extrema criatividade, extrema liberdade, com todas as restrições que essa palavra traz, e a possibilidade de nunca repetir, ipsis literis, a mesma realidade. E crescer junto, né? Porque hoje se fala muito em fazer junto e crescer junto. Ora, estar com as pessoas
Estar com os alunos é estar fazendo junto, interagindo, trocando. Vejam, eu não tenho uma visão edulcorada e romântica da profissão. Sabemos todos nós quanto nos custa o desgaste emocional, o investimento intelectual. Mas é um momento único e ímpar. Né? Então, vejam, uma não escolha que deu certo. Pode, de certa forma, aquietar aqueles que, porventura, tenham que seguir um caminho que não foi exatamente da sua escolha. Embora hoje os jovens estejam muito livres para fazer essas escolhas. Um ponto importante nessa transição do meu relato é a questão da transgressão. Né? Eu não falaria em pequenas e grandes transgressões. Tem que habitar o nosso espírito, um espírito de rebeldia. Um espírito de transgressão, porque, caso contrário, não nos movemos nós, não avança a sociedade, não avança o conhecimento, e a nossa vida, como se fosse possível, para. Claro que eu não vou falar em pequenas ou grandes transgressões, porque o importante é um espírito transgressor. Né? Claro que a nossa moralidade, a nossa ética, enfim, a nossa educação, baliza, indicando quando a transgressão é predadora e quando ela constrói alguma coisa. Mas ter essa inquietação, como quiserem chamar, é fundamental. Não pode haver uma paz de espírito completa, uma placidez. É preciso querer transformar. Bom, aí então eu faço uma passagem para uma mulher que não quis ficar só normalista. Éramos lindas, até hoje se canta as normalistas, com essas sainhas preguiadas, né? Com a sua juventude, passeando na rua da praia ou pelas ruas da cidade. Mas as mulheres começaram a querer outra coisa. E isso não foi entendido. O que querem as mulheres? O que mais elas querem que elas já não têm? Como pode os jovens terem intenções e desejos se elas têm tudo o que precisam? Têm os afetos familiares, têm sua realização como mulher. Mas não, as mulheres queriam mais. E aí começa uma ruptura no estado de aceitação da menina normalista para uma pessoa que quer avançar e que, sobretudo, encontra, na época, ausência de meios de transporte, ausência de comunicação. Uma cidade do interior, era preciso sair de lá para estudar. E aí, a primeira surpresa é do marido. Que coisa estranha, tem uma coisa acontecendo. Porque entendam bem que conhecimento sempre causou medo, causa medo até hoje. O conhecimento é libertador. O conhecimento assusta. Então, que estão querendo as mulheres? Querendo estudar. Onde vão saindo de casa, deixando seus filhos, ou cumprindo todas as tarefas que nos eram destinadas, e queriam sair para estudar. A cidade, então, pasmem, imaginem Estrela, né? E as pessoas, assim, entre as frestas da janela, né? Com um olho muito grande, observando onde vai uma mãe de família estudar, para quê? O que querem as mulheres? Era a grande pergunta. Por que não cumprem apenas o seu papel? E essa foi a luta das mulheres. Há muitas mulheres que precisariam ter um grande painel de reconhecimento, porque tudo que se vive hoje, nos anos 2000, de liberdade, de opções, de escolha, foi um dia de grande dificuldade. Muitas mulheres destruíram suas casas, perderam seus maridos, incomodaram seus filhos, criaram todo tipo de impasse. A luta das mulheres não foi simples e não é. E vejam que eu não falo dessa luta que tem do outro lado um inimigo, ou seja, o homem. Ou que tenha do outro lado um modelo a ser perseguido. Falo de mulheres que tinham um desejo de estudar, uma trajetória para cumprir, e que faziam isso sem declarar que era preciso ter um opositor contra o qual lutar. Bem, segui a trajetória de formação, e aí chega o exercício profissional. Aí começa uma história que sai das crianças, dos pequenos de 7, 8 anos,
até os homens maduros, as mulheres maduras, passando pelos adolescentes, passando pelos jovens adultos e pelos adultos adultos. A maior surpresa, a maior alegria, a maior descoberta foram as crianças, na sua simplicidade, na sua espontaneidade, naqueles olhares meigos e curiosos, e o processo de alfabetização. É exatamente mágico o modo como as crianças, trabalhadas em sala de aula, um dia leem. Depois, os adolescentes. Os adolescentes, que pode parecer a alguns trabalhosos, eles são enriquecedores. Ricos de hormônios, plenos de hormônios, e plenos de rebeldia. E muito ansiosos para que alguém lhes fale, entre a gramática, a metáfora e os números, que lhe fale alguma coisa da vida. Ansiosos que estão para vivê-la, ansiosos que estão para chegar aos 18, para ficarem grandes e para serem autônomos. E sempre atentos àquilo que diz respeito à vida. Além, claro, das figuras e das matemáticas. Bom, depois, então, havia um estágio intermediário, os meninos eram contadores, as meninas normalistas, mas os meninos trabalhavam, ninguém discutia, tinham que trabalhar. Mas alguns, os de mais posses, iam para a faculdade em Porto Alegre. Significava engenharias, etc., faço científico. Letras e humanidades, faço clássico. Então, havia uma divisão. Eu não diria uma divisão ruim de castas. Eu diria uma contingência, um estar no mundo, uma condição de mundo que também não nos impediu, nós, as normalistas, de crescermos. Eu também podia ter ido embora da profissão, poderia ter ido fazer outra coisa. E, por fim, então, eu chego à faculdade. E aí começa uma outra etapa em que eu, junto com as pessoas e na formação de pessoas que fariam alguma coisa, ou no campo profissional de mercado, ou no campo profissional do magistério. Tive o privilégio de começar meu trabalho, e estamos já, gente, me esqueci de dizer, nos anos 70. Tive o privilégio de ser uma das fundadoras da FATES, atual Univates, que, lá em Lajeado, né, desenvolvemos o ensino superior lá, uma universidade comunitária. Tive, enfim, extrema honra de integrar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de que muito me orgulho e orgulho a todos os rio-grandenses. Depois tive, de forma inesperada, a grande oportunidade de chegar a São Leopoldo, a Unicinos. E, em cada etapa deste fazer, aquilo para o qual eu me formei, os estudos que fiz, resultaram em compartilhamento, em construção de conhecimento, em crescimento, para mim, sobretudo, mas muito para os meus alunos, para todos nós juntos. Eu diria assim, se eu tivesse que fazer um libelo, eu diria, um libelo às lutas das mulheres. Eternamente as lutas, volto a dizer, as boas lutas. Um libelo ao magistério, pela grandeza da sua missão. E um libelo a Unicinos, pelas oportunidades que oferece. E, enfim, um grande tributo público aos meus alunos. Não posso me emocionar. De todos os tempos e de todas as querências. Obrigada.